Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo eu queria compartilhar com você o Salmo 133, um salmo que é de Davi e é um salmo dos degraus, ou também chamado salmo de peregrinação, quando o povo se juntava, saía de todas as tribos dentro da terra de Israel e ia até Jerusalém adorar a Deus no Santo Monte, que ficava o templo construído, o tabernáculo primeiro, que depois seria o templo construído por Salomão. Esse tempo aqui, quando Davi escreveu esse salmo, estava falando justamente sobre esse momento de ir cultuar a Deus no lugar santo, no lugar onde Davi já tinha estabelecido e colocado o tabernáculo e que futuramente seria construído o templo do Senhor. O povo, quando ia ao templo, geralmente em 3 festas, como nós falamos em vídeos passados, falando sobre o livro de Salmos, eles cantavam cânticos dessa peregrinação. E a Bíblia diz que um desses cânticos é o cântico de Davi, falando sobre a fraternidade entre os irmãos. E a gente vai estar lendo e fazendo um estudo sobre esse texto, que diz assim: como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e desce sobre a gola de suas vestes, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O trecho aqui fala sobre, o verso de número 1 fala sobre como é agradável viver em união com os irmãos. E é interessante que, primeiro, a gente precisa evidenciar que esse texto não está falando sobre uma fraternidade de igreja, né? O texto primeiro está falando sobre a fraternidade entre os clãs, primeiro. Primeira concepção de irmandade em Israel era justamente as 12 tribos. E quando essas 12 tribos viviam juntas, buscando a subsistência, a bênção, a proteção, a segurança do próprio clã, das próprias famílias dos patriarcas ou daqueles que deram início a essas tribos, como Efraim, como a tribo de Dan, não é? Como outras tribos mais, Manassés e tantas outras tribos das 12 que foram construídas, Judá, talvez a mais lembrada, e a gente pega essas tribos e lembra que cada pertencente ou cada líder dessa tribo, como falamos, teve seus filhos e netos que viviam nessas regiões e que viviam para o bem da sua tribo, que viviam para a subsistência da sua tribo. Até existem comentaristas como o comentário Brodman que diz que é muito difícil que houvesse brigas e contendas nessas tribos como há hoje nas famílias, porque o intento dessas famílias dentro de Israel era o bem comum, não é? Era trabalhar muitas vezes nas terras que pertenciam às famílias, que não eram somente destinadas aos filhos ou que tinham uma divisão quase que de estacas entre um terreno de um e um terreno de outro. Havia sim isso em Israel, mas a preocupação era muito mais em abençoar, em proteger, em assegurar a unidade da família e dos clãs dentro da terra de Israel. E quando o povo vivia com a sua família, com a sua casa unida, logicamente que o texto diz que isso é uma bênção, isso é uma coisa que traz uma bondade, que traz uma esperança, que acalma o coração, que traz alegria, felicidade, quando a família está unida e buscando viver unida junto ao Senhor e junto a eles, a estes mesmos, tendo como ideal, propósito de vida, a mesma forma de pensar, os mesmos ideais, o ideal da igualdade, do respeito, de tantos outros simbolismos positivos à família. O texto primeiro se coloca como um exemplo, ou se traduz, né, ou se baseia no exemplo de uma família que está bem alicerçada. Logicamente que quando a gente lê esse salmo, a gente se remete a uma outra fraternidade que nós ganhamos no nosso tempo. E essa analogia ela é positiva e ela é totalmente verdadeira com relação à igreja. Mas primeiro o texto está se remetendo no Antigo Testamento a essa união fraternal que primeiro compreende a família e depois a todas essas famílias de Israel juntas, buscando, como o texto está dizendo, como uma proposta do cântico, do salmo, né, desse saltério de falar a respeito de um cântico de ir ao templo, quando estas famílias juntas buscam a Deus. Isso é o tema, esse é o tema principal do texto.
E há dois simbolismos que o texto, que Davi usa nesse texto. Ele diz que, primeiro, essa união fraternal, ponto número 1, é como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce a barba de Arão e que desce até as golas da veste de Arão. O que significa isso? Arão era o sacerdote, e esse óleo era um óleo específico criado pelo povo de Israel para momentos especiais, momentos onde o sacerdote estaria impetrando a bênção sobre alguém ou sobre alguma circunstância. Então, o texto é um simbolismo de bênção, é como se Deus estivesse abençoando o indivíduo quando há união entre os irmãos. Assim também como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. O comentário Rodman, que eu usei muito para ler e tentar entender um pouco mais sobre esse texto, é sempre bom a gente estudar um pouco mais sobre a Bíblia, ele diz que Hermon é uma colina, é um monte mais alto que o Monte Sião, e mais ou menos a 100 milhas dessa cadeia montanhosa que fica ali em Sião, onde estava Jerusalém. E, por causa da altitude, à noite sempre tinha um orvalho que descia de Hermon e trazia, pequenas correntes de água e que irrigavam a terra e que adubavam a terra, traziam vida à terra, e era justamente de Hermon que vinha essa vida, essa água, essa umidade que abençoava Sião e ia até as partes baixas do final das cadeias montanhosas de Sião. Então você percebe que é um simbolismo. Se primeiro o óleo de Arão, essa parte da bênção, da unção, esse óleo era usado para ungir alguém a um propósito. Por exemplo, você vê em 1 Samuel, o próprio Samuel ungindo a Davi ou como futuro rei de Israel, um momento especial, um momento de bênção de Deus. O texto também diz que quando você vive unido com os irmãos, isso traz a você vida. É um simbolismo de vida. Ali há a bênção e a vida para sempre. Porque é do Monte Hermon que vem a água que abastece Sião e que traz vida a Sião. Ou seja, é como se fosse dos montes divinos que vem essa água, essa fonte de vida que abastece o povo de Deus. E é justamente o simbolismo de uma fraternidade e de uma unidade entre os irmãos que esteja primeiro pautada em Deus e que segundo esteja pautado na cumplicidade, no respeito, no amor e no cuidado uns com os outros. Por isso que Deus nos deu, e obviamente que como falamos, esse simbolismo ele é extremamente importante para a gente, Deus nos deu a igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo é justamente essa fraternidade, é justamente uma família de fé que nos traz a opção de ter também essa fraternidade espiritual entre pessoas que se tornam tão achegadas a nós como até mesmo os nossos irmãos de sangue. O texto diz que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ou o Novo Testamento diz que a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja que deve ser sempre, em todos os aspectos, de todas as formas, uma igreja que busque ser, cada membro, bênção um ao outro, em perdão, em amor, em generosidade, em gentileza, em suporte, não em ser suportável, mas de ser apoio também. E todos esses elementos, ser hospitaleiro, ser compassivo, de ser paciente, todos esses elementos compreendem a fraternidade que Deus nos ofereceu. Tanto, primeiro, a nossa própria família, como também compreende a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E deve ser estes elementos fundamentais para que a Igreja do Senhor Jesus Cristo seja como esse simbolismo da bênção de Deus que unge os seus servos justamente por essa fraternidade, e essa fraternidade que, como o monte, o orvalho que vem de Hermon, traz vida àqueles que fazem parte desta. Por isso que a igreja ela é um lugar maravilhoso, um lugar onde nós somos tratados, onde nós somos moldados para o cumprimento da missão e dos propósitos de Deus na nossa vida. Por isso que é necessário que a gente viva como cristão, autêntico, verdadeiro, próximo a Cristo Jesus, numa comunidade, numa igreja, fazendo com que essa igreja seja relevante a partir de mim, a partir do meu compromisso
do meu modo de pensar, do meu modo de agir, do meu carinho, da minha gentileza, da minha compaixão, da minha reciprocidade, da minha generosidade, do compartilhar da minha vida, das minhas experiências, do compartilhar até mesmo do que eu possuo. É isso que Deus deseja para a sua comunidade. E se você vê, por exemplo, textos que falam sobre a comunidade cristã primitiva, textos, por exemplo, como Atos capítulo 2, verso 42, você vai ver que é justamente o que fez com que a igreja se transformasse numa igreja que testemunhasse Cristo para as pessoas, não só pela pregação apostólica, mas também pelo modo operandi de vida deles, que é justamente o compartilhar, o estar junto de casa em casa, como diz o texto de Atos. É justamente isso que Deus espera. Ponto número 1, para com o nosso relacionamento familiar. Talvez o seu relacionamento familiar não seja como uma bênção fraternal descrita no Salmo 133, mas é possível que seja assim se começar por você, se as transformações começarem por você, pela generosidade, pelo amor, por você ser a bênção que Deus espera na sua casa, junto aos seus irmãos, junto ao seu clã, não é? Junto aos seus familiares. E que seja de você e que venha de você a vida do próprio Deus, que vai também dar vida a todos aqueles que estão à sua volta. E que também você seja o próprio instrumento de bênção à sua própria comunidade. Hoje nós temos uma tendência muito grande, muitas pessoas pregando que é possível ser cristão fora de uma comunidade. É possível ser crente porque eu sou a igreja, então eu não preciso de comunidade se eu sou a igreja. Mas isso é um equívoco. Porque a Bíblia diz que nós somos uma comunidade fraternal, o corpo de Cristo, que precisa andar unido. E como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, bem ajustado, alicerçado, com juntas, cada um cumprindo seus dons e propósitos, cumpre os planos e os propósitos do Cristo vivo, que é o cabeça da igreja, que usa essa comunidade de bênção, de vida, de generosidade, de amor, para testemunhar do seu amor, da sua graça, da obra da cruz às pessoas que precisam. Então, esse negócio de viver sem igreja, muitas vezes, muitas pessoas pregam isso no nosso tempo, de que não há necessidade de ser ligado a uma comunidade, isso é uma mentira e muitas vezes uma justificativa para a falta de responsabilidade cristã com a vida que tem com relação a Cristo Jesus. Mas a grande verdade é que Deus nos deu a fraternidade, tanto familiar como também a fraternidade da igreja, como uma grande bênção à nossa vida e como fonte da própria vida divina por meio dos irmãos que alicerçam e sustentam a nossa existência durante muitos momentos nessa terra. Que você seja a bênção e um instrumento de vida do Senhor Jesus Cristo, primeiro a sua casa, ao seu clã, como texto, e depois também a comunidade do qual você faz parte. E se você não faz parte, faça parte, porque a igreja é um lugar de pessoas que erram, pessoas que falham, pessoas que são imperfeitas, a começar por mim, mas um lugar onde Deus usa pessoas, usa seres humanos que têm generosidade, bondade, amor para abençoar a nossa vida e nos lapidar ao cumprimento da missão que Jesus Cristo exige a cada um de nós. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado da nossa vida e te pedimos que o Senhor continue dirigindo a nossa vida, primeiro a nossa casa, fazendo com que sejamos, ó Deus, fraternos, amorosos e também, ó Deus, consigamos viver debaixo da bênção Tua e debaixo da vida que o Senhor proporciona a cada um de nós. Também pedimos, ó Deus, sobre a segunda família que o Senhor nos deu, que é a igreja. Obrigado porque o Senhor nos deu uma comunidade fraterna, de amor, de cuidado e que se estende a nós como uma bênção criada por Ti e que também sejamos, ó Deus, instrumentos Teus para abençoar esse lugar, ó Deus, essa comunidade que fazemos parte, para que de fato cumpramos, ó Deus, os desejos do Senhor de alicerçar o corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo bem alicerçado ajude a muitas pessoas a enxergar o amor e a obra da cruz do Senhor Jesus. Clamamos para que consigamos ver, ó Deus, a bênção do Senhor e a vida do Senhor, tanto na nossa casa como em nossas comunidades de fé. Nós oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, querido, em nome de Jesus.